Senhor presidente, olhe para mim. Eu não vou falar isso para Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia. Esse demônio não tem alma. Esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento. Quem não tem simpatia, empatia, sentimento, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo Senado. Não é favor a ele, não é favor. Tu é cavalheiro, senhor presidente, para usar o microfone todo dia, até porque sei que Vossa Excelência é uma pessoa que tem empatia, e Vossa Excelência precisa chegar para esse urubu, para esse abutre chamado Alexandre de Moraes, e dizer: olha, você precisa respeitar o Senado. Respeitar o Senado. Você é um ministro e Vossa Excelência respeita ele. Eu também respeito. Quando eu chamo ele de abutre, eu só estou falando a verdade. E Vossa Excelência pode muito bem, constitucionalmente, resolver liberar o pedido de impeachment, que o senhor está no seu colo, a solução do Brasil. 41 senadores assinaram o pedido de impeachment, nunca nós conseguimos isso. O senhor tem a chave para evitar que o Brasil receba sanções, receba mais taxações absurdas do que já tem. Está no colo do senhor e nós vamos lhe apoiar pelo impeachment do violador contumaz global de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. Não tem mais clima para esse ministro continuar no Brasil. Nós temos o dever de fazer o nosso trabalho e dar a ampla defesa, o contraditório, algo que ele não dá para os seus perseguidos. Eu não sei se o senhor ouviu o vazamento da Vaza Toga, que o senador Amin trouxe para a gente uma CPI, que mostra que nem os auxiliares do Alexandre de Moraes aguentam mais, psicologicamente. Tu imagina, Portinho, os perseguidos dele. Senadores cobram uma atitude de Davi Alcolumbre no Senado Federal sobre pedidos de impeachment que estão engavetados ali em Brasília e o desrespeito à Constituição Federal e à população. E agora o Davi Alcolumbre finalmente vai dar uma resposta sobre os pedidos de impeachment, se vão para frente ou não e o que eles vão fazer ali. Parece que agora a corda arrebentou, a paciência acabou e agora você vai ver o presidente da casa, Davi Alcolumbre, falando sobre 2 pedidos de impeachment e o que o Senado Federal vai fazer com isso. Pessoal, o clima está mesmo tenso em Brasília porque esse ano é ano eleitoral e muita coisa está para acontecer. Confira aí agora a fala dos senadores e principalmente a resposta do Davi Alcolumbre. Mas antes, eu quero te pedir para dar um like neste vídeo e também para se inscrever aqui nesse canal para ver outras matérias como esta que você vai ver agora. Confira aí, pessoal, e voltamos em seguida. Em relação à questão do impeachment, que existe assinaturas de 41 colegas senadores e senadoras. Presidente, rapidamente, pela ordem. Pela ordem, a palavra do senador Eduardo Girão. Mas lhe fazer um apelo como um pai, como uma pessoa que se preocupa com o ser humano. E quem convive com o senhor sabe disso, da sua preocupação, da sua humanidade. Eu quero lhe fazer um pedido, porque o senador Marcos Duval, né, colega nosso, ele está vivendo um drama que está me deixando preocupado. Um contato que eu tive com ele, onde ele demonstra algo que me preocupou com relação ao seu estado emocional. Com tudo que está acontecendo dele, né, com as perseguições, eu queria lhe perguntar com relação a providências que nessas semanas a gente tem solicitado, feito um apelo ao senhor com relação ao caso dele, porque a vida da gente passa, mas a consciência fica e eu me preocupo com algo que possa acontecer à vida dele, pelo estado psicológico que ele está, né, com a injustiça brutal acontecendo com ele. Ele não aceita isso, como nós senadores também, pelo menos eu acredito que a maioria se constrange com o que está acontecendo com esse ser humano. E eu queria lhe perguntar, primeiro, o que é que o Senado fez, ou o senhor, em relação à caçada implacável que está sendo feita ao senador. E segundo, também com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que nós temos 41 assinaturas, a maioria da casa. Queria saber do encaminhamento para que a gente possa fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever enquanto senadores da República. Obrigado, professor.
Senador Eduardo Girão, em relação à questão do impeachment, que existe assinaturas de 41 colegas senadores e senadoras, eu já me externei publicamente que isso é uma prerrogativa do presidente da Casa e cabe à análise jurídica da Advocacia do Senado Federal se há justa causa dentro da lei de impeachment estabelecida há 70 anos atrás no Brasil. Então isso cabe ao Departamento Jurídico da Casa, estão todos os pedidos no Departamento Jurídico sendo analisados. Em relação à providência feita em relação ao Senado Federal, à presidência do Senado, do campo jurídico, junto ao Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem eu fiz uma reunião com o corpo jurídico dos advogados do Senado Federal, passamos cerca de 2 horas discutindo todas as medidas cautelares que estão impostas a um senador da República e esta semana nós entraremos com providência, com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar as medidas adotadas contra o senador Marcos Duval. Aviso aos senhores da imprensa e quem está filmando que o tempo de Deus com Jair Bolsonaro ainda não encerrou. Por isso, o Brasil que me vê, há uma necessidade de termos homens e mulheres aqui nessa casa que não se acovardam, não se afrouxam e não se amedrontam. E não tenha rabo preso com quem está lá do outro lado praticando uma política ideológica de esquerda. Bem, esse pedido de impeachment revela muita coisa. Primeiro que é um lampejo só de esperança. Essa casa, essa finada Constituição, ela já não está mais em voga, ela não existe mais. Na separação dos 3 poderes, o que mais poder tem é o Senado. Porque aqui se sabatina, que é a Casa da Federação, aqui se sabatina ministros que vêm à CCJ e são votados no plenário e eles mentem de uma forma desassombrada e se comportam de forma inversa. Aliás, se comportam como de verdadeiramente eles são. Aqui eles fingem, são verdadeiros estelionados. O ministro Flávio Dino, como todos os outros, fizeram do Supremo um partido político e em exercício, em militância, em todos os sentidos. Mas não basta cumprir o nosso papel, porque essa casa, as 2 casas, essa principalmente, se curvou e faz parte. Tudo que vem a essa casa vem escrito pelas mãos do Supremo. E aqui nós não temos uma presidência que põe para andar aquilo que é o desejo do povo. Vejam essa questão do militante, do político, Flávio Dino, que não se tocou para o fato de que ele hoje é tão somente um guardião de uma Constituição. Mas é o fato de que a Constituição não existe, ninguém se sente guardião dela. Precisamos imediatamente, já para a próxima semana, também protocolar mais um impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Inseriu documentos falsos na entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos de uma viagem que ele nunca fez. Só que isso já deixou de ser problema nosso, senador Potinho, senador Mourão. Isso já é problema da América. É um problema deles com a América. E Flávio Dino, para completar, quer fazer uma magnífica aqui, tupiniquim, para barrar a magnífica dos Estados Unidos. Só que isso é um problema dos Estados Unidos, não é nenhum problema nosso. Isso é um problema da primeira emenda dos Estados Unidos. Mas as violações deles vão ganhando ramificações pelo mundo e principalmente o senhor Alexandre de Moraes. Ele viola, eles inserem documentos falsos, já há uma descoberta de que o SAID teve uma influência e confissão do próprio Barroso que deixa a Suprema Corte chorando. Eu não sei se o choro dele é pedindo uma anistia, né, para ele, porque certamente o destino deles não será fácil, de nenhum deles, e tem que chorar, porque eles não sabem chorar pelos outros. Eles não têm empatia, eles não têm sentimento quando violam e dão 15, 16, 17 anos para gente inocente. Mas ele foi embora chorando. De repente, Trump vai se emocionar com o choro dele e certamente dará uma anistia e vai devolver o passaporte desse chorão que não tem um mínimo de sentimento. Nós vamos entrar para o senhor Alexandre de Moraes não tão somente por conta da violação do caso Felipe Martins, jogado numa cela solitária por 6 meses, está preso já há mais de 2 anos, para que ele pudesse confessar um crime que ele nunca fez, e agora tem um advogado chamado Jeffrey Tichini, além de inteligente, valente,
que emparedou Alexandre de Moraes ao confessar publicamente que tinha dentro desse tal do núcleo 4, não é? Documentos falsos. Isso já era para ter dado impeachment há muito tempo. Se essa casa tivesse ávida, se alguns não tivessem acovardado, se uma outra parte não estivesse comprometida com o sistema, e é essa parte comprometida com o sistema que quer fazer o próximo presidente da República. Aviso aos senhores da imprensa e quem está filmando que o tempo de Deus com Jair Bolsonaro ainda não encerrou. Aviso também para esses senhores apressado come cru e quente, que o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não encerrou. E eles querem alguém do sistema. Imagine você presidir um país desse tamanho com o sistema nas suas costas. Mas o senhor Alexandre de Moraes, ele não tem problema nenhum, ele perdeu todos os controles, até porque para mim aquilo é uma entidade de alta patente numa mente psicopata, que perdeu todos os limites. E ele, então, vai violando. O caso do Felipe Martins é um caso absolutamente triste, e essa violação agora do Núcleo 4, onde documentos colocados pelo senhor Gunê, que, aliás, está vindo para recondução. Venha, Gunê, venha, porque de mim você já sabe. Novamente é um voto não para você, e certamente tem questionamentos para fazer para você por violação. E agora, você dizendo que pedir impeachment de ministro tem que passar por você. Você aprendeu isso em que escola? Qual foi a escola? Qual foi a Constituição? Foi no IDP que você aprendeu isso? Isso passa por essa casa. Ao termos 41, por isso o Brasil que me vê, há uma necessidade de termos homens e mulheres aqui nessa casa, que não se acovardam, não se afrouxam e não se amedrontam. E não tenha rabo preso com quem está lá do outro lado, praticando uma política ideológica de esquerda, com um governo onde eles fazem o mesmo consórcio, o mesmo conluio e estão aliados ao eixo do mal. Esse é um pedido de impeachment do senhor Flávio Dino, e na próxima semana nós vamos protocolar do senhor Moraes pela violação dos documentos colocados na imigração dos Estados Unidos para incriminar um jovem corajoso, destemido, que não se vendeu, não se entregou, não se acovardou no primeiro aperto que recebeu. E agora o próprio Moraes desconsidera do PGR, um documento feito à mão de quem entrou e de quem saiu do Palácio do Planalto. Nós estamos acordados, somos poucos, mas somos como os 300 de Gideões. Nós vamos vencer. Nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje, com 10 senadores da República assinando, do ministro Flávio Dino, está assinando esse pedido o senador Magno Malta, aqui presente, senador general Hamilton Mourão, aqui presente, senador Carlos Portinho, também presente, senadora Damares Alves, senador Luiz Carlos Reins, senador Marcos Pontes, senador Jorge Seife. Esse pedido de impeachment vem sendo construído há algum tempo. A gente não banaliza pedidos de impeachment, nós temos responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil acontecer é uma blindagem a esse instrumento importante que só o Senado pode fazer, segundo a Constituição brasileira. Como diz o senador Magno Malta, uma Constituição que é desrespeitada o tempo todo, que ele chama de finada. Mas nós respeitamos a Constituição do Brasil no limite das nossas forças. Nós vamos honrar, porque nós fizemos, inclusive, um juramento a ela. Infelizmente, aqueles que mais deveriam protegê-la são os primeiros, hoje em dia, a violá-la. E hoje nós estamos vendo um movimento muito preocupante, senador general Hamilton Mourão, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho. Um movimento que me parece uma cama de gato armada, onde devemos ter, pela sintonia que a gente percebe conversando na rua,
com a população do Brasil, a maioria de direita e conservadora que vai ocupar essa casa, se Deus quiser, a partir de 2027, estão querendo tirar esse direito dos senadores, alguns que vão continuar aqui e outros que vão vir para essa casa, que eles possam fazer pedido de impeachment. Algo extremamente casuístico, no ADPF do Partido Solidariedade, junto com a Associação de Magistrados Brasileiros, que entrou no Supremo Tribunal Federal, no ministro Gilmar Mendes, está a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe a posição dele, as falas políticas dele se multiplicam quase que diariamente, que ele é contra os pedidos de impeachment. E essa lei é de 1950, a lei de impeachment. E o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que nós já entramos com pedido de impeachment dele também, no ano passado, ele deu um parecer nesse final de semana dizendo que sim, que é ele, que é a PGR que tem essa possibilidade de entrar com pedido de impeachment. Só a PGR. Isso é mais um desrespeito ao legislativo brasileiro. E nós não vamos abaixar a cabeça. A população precisa saber o que é que está acontecendo, a tentativa de blindagem, para que essa casa não cumpra o seu dever. Então, esse pedido de impeachment do ministro Flávio Dino é um pedido de impeachment que tem 4 pilares. São 37 páginas que nós estamos dando entrada. Saindo daqui, nós vamos dar entrada na presidência do Senado. A participação de Flávio Dino em eventos políticos, ou seja, uma atividade político-partidária que é proibida. Ele falando que a vice-governadora do estado, no evento da Universidade do Maranhão, daria uma boa candidata. Então, de forma muito objetiva, houve uma violação aí da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura. A violação à liberdade de expressão também. O ministro Flávio Dino, alguns meses atrás, ordenou a retirada de circulação de livros jurídicos que ele considera discriminatórios. Então é algo surreal a gente está vendo isso acontecer, censura em pleno século XXI que viola a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. O terceiro item, o vício de imparcialidade e conflito de interesses, quando ele é relator de um inquérito que investiga o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa. Lembra daquele escândalo dos respiradores, dos 300 do Consórcio Nordeste, que Flávio Dino, inclusive, era governador do Consórcio Nordeste na época? O ministro Rui Costa era o presidente desse consórcio. E o ministro Flávio Dino recebeu essa relatoria e não se declarou impedido, suspeito, ele sendo um governador da época. Então isso aqui é algo que a população quer resposta. Eu sou do Nordeste e sei que nordestinos sofreram porque esses respiradores comprados da indústria da maconha, 48 milhões de reais, evaporaram. Nunca chegou um respirador. Então, muito provavelmente, nordestinos morreram na época da Covid por causa desse consórcio Nordeste, dessa fraude, que está aí, joga para um lado, joga para o STJ e está na mão do Flávio Dino. Era o único que não poderia estar, na nossa opinião. E o último, já passando a palavra para os colegas que queiram se manifestar, o último pilar desse pedido de impeachment é a extrapolação de competência na DPF 1178. Sabe qual é essa DPF? A denúncia que condiciona a validade de normas estrangeiras à homologação judicial. Ou seja, ele extrapolou a sua competência e gerou uma insegurança jurídica sem precedentes numa instabilidade regulatória afetando a economia nacional. Então, esse pedido é um pedido bem embasado. Quero agradecer os jurídicos dos nossos gabinetes que fizeram
essa construção, nós estamos dando entrada e vamos cobrar mais um pedido de impeachment que vai ficar na presidência do Senado. E o Brasil só vai se libertar desse caos que nós estamos vivendo quando o Senado cumprir o seu dever e colocar cada um no seu quadrado, né? Porque a gente vai ter a volta da democracia a partir do momento que nós tivermos o respeito e a separação entre os poderes, porque hoje tem um que esmaga os demais poderes, especialmente essa casa, que é o Senado Federal. Muito obrigado. Quero manifestar sobre a cogitação desse parlamento, desse Senado Federal, perder a sua capacidade de conduzir processos de impeachment de ministros. Esse Senado, esse Congresso, já perdeu muitas das suas funções, inclusive as mais fiéis, que são as funções legislativas previstas na Constituição Federal. Mas a sua função de avançar com o processo de impeachment, seja o Congresso com o presidente da República ou qualquer outro poder como o Judiciário, essa não vão tomar mais uma vez. Não vão legislar por pareceres, muito menos por atos. Já vimos isso acontecer antes. Não se legisla por atos, por pareceres. Legislação é feita pelos representantes do povo eleitos pelo voto sagrado na democracia. E o impeachment é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Assim como a anistia também é. A anistia, inclusive, cabe a dois poderes da República. Ao Congresso Nacional decidir por ela, na ocasião que acha seja o momento de restabelecer a paz, o que hoje é absolutamente necessário para que possamos olhar para frente, e o Poder Executivo, que na sequência tem o poder de veto ou não, ou de abonar a decisão do Congresso. Anistia é assunto do Congresso, impeachment é assunto do Congresso. Não vão tomar na mão grande por parecer ou qualquer ato, porque isso é prática de ditaduras. Não revelem ainda mais a sua face, a face da ditadura que existe hoje, do Estado Judiciário de exceção, na sua forma mais pura, que quer, inclusive, por pareceres e por atos, suprimir a atividade legislativa. Pois é, a paciência já acabou e já passou de todos os limites. Realmente, os senadores estão de parabéns aí fazendo esse trabalho, essa conferência ali, né, onde eles deram essa entrevista e fazendo pressão ali no Senado Federal sobre aquilo que já passou de todos os limites, inclusive com o próprio Senado Federal, que está de joelhos e sendo envergonhado. E agora são 2 pedidos de impeachment para o Moraes e também para o Flávio Dino, por ter feito campanha ali fora de hora para um petista. E aí tem algo que é muito sério que tem acontecido no Senado Federal, que é o quê? Alguns senadores, quando pressionam ali o judiciário sobre o ativismo judiciário, sobre as arbitrariedades, esses senadores começam a ser perseguidos por ministros do Supremo, assim como aconteceu com Marcos Durval. Olha só, pessoal, um senador da República, aonde que você já viu isso? Ficar sem o salário, perder até o seu CPF, o CPF dele foi cancelado, contas bancárias bloqueadas e ele com problemas de saúde, inclusive a sua mãe faz tratamento, me parece que de câncer, e aí o plano de saúde não está passando justamente por causa do bloqueio judicial. Ou seja, pessoal, até onde vai aí essa raiva, essa vingança que eles falaram, né, que voltaram para vingar, a esquerda voltou para vingar. O próprio Geraldo Alckmin falou, né, que eles querem voltar à cena do crime. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Essa turma toda aí e o Brasil foi sequestrado. Agora, o Davi Alcolumbre, né, na fala dele, o que ele falou? Não tem nada a ver comigo. Vamos mandar tudo para o judiciário do Senado. Olha, não me cobrem. Eu não tenho nada a ver com isso. É o judiciário do Senado Federal que vai analisar com calma, com bastante calma, porque não temos pressa, né, pessoal? Não temos pressa, temos a vida toda para poder julgar os ministros do Supremo. Foi mais ou menos isso que ele falou. E aí, se eu estivesse ali na hora, ali, talvez eu pediria a palavra novamente e falava assim, mas como assim você não tem
autoridade para poder colocar esse pedido de impeachment para ser votado. Essa casa já está desmoralizada. Olha só, pessoal, como que os valores estão trocados em Brasília. Quando é para poder sabatinar e aprovar a entrada de um ministro no Supremo, aí o presidente, né, do Brasil vai lá, indica alguém, como vai acontecer agora com o Messias, e também pode acontecer com o Rodrigo Pacheco, que deve ser o próximo indicado. E aí o Senado Federal agora sim tem a autonomia, a autoridade para poder aprovar ali a entrada de um ministro no Supremo. Então, se o Senado tem essa autonomia de aprovar a entrada, tem também de aprovar a saída. É totalmente legal, está dentro da Constituição. Não é algo arbitrário. Inclusive, o ministro Fachin falou, né, que não é momento para crises no judiciário e que um pedido de impeachment agora, a votação do pedido de impeachment poderia causar constrangimentos e outras situações no judiciário e não é o momento para isso. Mas que situação? Mais do que já está causando, olha agora, nós temos aí, né, o Dias Toffoli, que agora é a bola da vez, foi o Moraes, foi o Flávio Dino, agora o Dias Toffoli, com toda essa confusão aí do Banco Master, e vai ficar por isso mesmo. Se você quer ouvir a verdade, inclusive se inscreve aqui no canal para você ver a verdade, né? Se você não é inscrito, eu te convido, se inscreva agora, é totalmente gratuito, não paga nada, tá bom? E você vai ficar muito bem informado, é só clicar aqui embaixo. Se você quer ouvir a verdade sobre esse caso do Dias Toffoli, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eles vão colocar um pano quente em cima dessa situação, o Banco Master vai ser liquidado, mas o Vorcaro, Daniel Vorcaro, que parece que é o articulador, não é o dono, é o articulador, vai ser livre, vai ficar ali uns dias ali preso, em prisão domiciliar, com tornozeleira, e daqui a pouco vão soltar ele quando a poeira baixar daqui uns 2 meses, e vai ficar tudo por isso mesmo. Agora acabou de sair a informação de que o Lula, algum tempo atrás, teve reuniões ali em Brasília com o próprio Vorcaro. Só isso aí já era um motivo de parar tudo, greve geral, paralisação de tudo. Se não bastasse o ministro do Supremo estar envolvido ali com o tal do resort ali, tem rolo até com líderes do PCC, se não bastasse isso e que tem a ver com o Banco Master, agora também 3 encontros pelo menos do Lula com o Vorcaro em Brasília. O que eles estavam tratando, hein? E esse banco que em menos de 5 anos ficou multibilionário, um banco que só lá em Belo Horizonte, na verdade na cidade de Contagem, ao lado de Belo Horizonte, uma clínica, que é uma portinha, emitiu mais de 350 milhões em notas fiscais para o Banco Master. Mais de 300 milhões de reais em nota fiscal. Uma empresa, assim, uma clínica pequena, onde o capital da empresa está em torno de 700 mil. Como que uma empresa, é uma clínica psicológica, como que uma empresa, né, uma clínica que tem um capital ali social de 700 mil reais, pode emitir uma notas fiscais, várias notas, que somam 350 milhões justamente para o Banco Master, para as empresas ali do Daniel Vorcaro. Tudo maracutaia, tudo rolo, tudo rombo, escândalo, e o Brasil gosta disso, o Brasil gosta de roubalheira, de escândalo. Sabe por que o povo gosta disso? Porque se não gostasse, estaria nas ruas agora, permanentemente ali, ó. E se tem uma coisa que o político tem medo, é o povo nas ruas. É a única coisa. Olha só, os políticos não têm medo do Supremo Tribunal, políticos não têm medo de processo na justiça, políticos não têm medo de nada, nem até mesmo do Donald Trump, né? Nós vimos aí agora há pouco aí, Donald Trump aplicando lei Magnitsky, cortando o visto aí de ministro, e nada disso fez nem cosquinha neles. A única coisa que os políticos e até mesmo os juízes ali do STF, do Supremo, eles devem ter medo é do povo nas ruas, porque você imagina, pessoal, uma coisa é você controlar 100 pessoas, né? Manda ali 50 policiais ali, controla aquelas 100 pessoas. Agora, vocês imaginam, esteve ali na caminhada do Nicolas Ferreira, caminhada pela liberdade, que terminou em Brasília no domingo, mais de 100 mil pessoas. Imagina aglomerado, mais de 100 mil pessoas. Como que você vai conter esse povo? Então, é disso que o político tem medo, que o poderoso ali, a autoridade em Brasília tem medo.
Como, por exemplo, aconteceu lá atrás, quando teve a greve dos caminhoneiros em 2018, que o presidente era o Michel Temer, e aí eles pararam, bloquearam tudo e falaram, não, nós não vamos arredar o pé enquanto tinham eles estavam defendendo 3 teorias ali, né, que eles queriam, 3 medidas, exigências que eles queriam. E parece que era o piso mínimo do frete, era o eixo lá na passagem no pedágio e o preço do diesel, era algo por aí. E o que aconteceu? Para tirar o povo ali das rodovias e desbloquear ali realmente as rodovias, o Michel Temer acabou assinando ali um documento, assinando um memorando, uma nota, sei lá o que ele assinou, falando, não, nós vamos fazer o que vocês estão pedindo sim. E aí, pessoal, acabou que ficou tudo quase que por isso mesmo. Por quê? Mexeram um pouquinho ali, só para inglês ver, e os caminhoneiros continuam sendo prejudicados até hoje. Inclusive, já umas 2 ou 3 vezes já quiseram levantar outra greve dos caminhoneiros, mas não tiveram, sabe o quê? Liderança política. Por quê? Naquela época, em 2018, o movimento só deu certo porque alguns políticos que estavam insatisfeitos com o próprio Michel Temer e queriam, era um ano eleitoral, então queriam a mudança do governo, fizeram esse movimento aí da greve dos caminhoneiros. E aí acabou que, com todo esse movimento, o Jair Bolsonaro também pegou uma carona nisso aí e cresceu e acabou vencendo em 2018 e tirando de vez a esquerda aí do poder, e que durou só 4 anos, porque também veio a pandemia e a Globo batendo em cima como se o Bolsonaro fosse o causador da pandemia no mundo. E com tudo isso tivemos de novo a esquerda de volta. Mas a única coisa que os políticos têm medo é o povo nas ruas. Guarde isso. E aí, esses pedidos de impeachment, na minha opinião, todos eles vão ficar engavetados e não vão dar em nada. Tanto para o Moraes, quanto para o Flávio Dino, quanto para o Dias Toffoli e todos os outros mais que vierem. Por quê? O Davi Alcolumbre, assim como o Hugo Mota, eles não têm interesse de votar nada que vá contra o governo ou contra o judiciário. Nada. Porque eles se blindam entre si por uma questão de perpetuar no poder. Então, eles não vão colocar nada. Mas nós vamos continuar, pessoal. Nós não vamos parar de denunciar, não, e vamos continuar trazendo aqui matérias como essa. Então, você deve se inscrever aqui nesse canal. Pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que mais pessoas possam ver essa matéria aqui e talvez o Brasil acorde, né, e fique indignado com essa situação e algo possa ser feito. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e até a próxima.